Paz de Cristo, amém? Amém. Eu estava brincando bem com o pastor, porque o pessoal vai se enjoar de mim. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui, um prazer mais uma vez compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem falado comigo. E é uma honra poder servir o Senhor, servir aqui nessa igreja. Puxa, muito pastorzinho que as crianças botam aqui na igreja, toda hora caindo. Minha filha sempre fala, papai, fiz aqui na escolinha, aí bota aqui na minha vida. Mas é uma honra estar aqui, uma honra poder servir e fazer parte dessa família, desse povo chamado Igreja do Senhor. E nessa noite eu queria compartilhar algo, falar da primeira igreja, vamos dizer assim, instituída, né? Quando a igreja foi instituída, e convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47. Atos 2, 42 e 47. E, como eu falei, é uma honra poder estar aqui e, de certa forma, abrir, vamos dizer assim, as comemorações do aniversário da igreja, né? Eu estava falando isso com o pastor Antônio hoje. O pastor Antônio é muito meu amigo. Semana que vem, acho que o pastor Antônio está aqui, né? E eu brincava com ele, pastor, rapaz, Antônio, olha que responsabilidade grande, rapaz. A sua é grande, a sua é até mais tranquila, mas depois fica mais difícil, tu vai pegando, não está pegando. Manter o padrão. Rapaz, eu estava brincando isso com ele. E Deus colocou uma palavra no meu coração já há algum tempo, quando o Marlon fez um contato comigo, né? Deus colocou a palavra no meu coração em Atos. O Marlon até ministrou com a gente no aniversário da congregação lá na igreja, aqui também pertinho da Iguaçu. E o pastor pregou nesse texto, até brinquei com o Marlon. Esse Marlon vai levar, mas Marlon, o pastor vai dar spoiler da pregação, olha só. E falou exatamente sobre Atos 2, 42, 47. Mas o que Deus colocou no meu coração é um pouquinho diferente do que ele falou lá naquele dia, que a palavra de Deus se renova, todos os dias. Mas vamos lá ao texto. Atos 2, 42 a 47. Diz assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém? Então, o que a gente percebe aqui, quando eu olho também no livro de Atos, é que é um livro mais histórico, né, vamos dizer assim. O que Lucas está fazendo aqui, deixando para nós, é a história da igreja. Como a igreja nasceu, como a igreja foi organizada. E ele é minucioso em muitos detalhes. Mas, acima de tudo, quando eu olho para o livro de Atos, eu vejo também que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque a partir do mover do Espírito Santo, a gente vai vendo as coisas acontecerem, a gente vai vendo algo sobrenatural acontecendo sobre a vida da igreja, sobre a vida daquele povo. Então é o começo da igreja. E quando a gente pensa em igreja, o que a gente pensa? A gente pensa na estrutura, o templo, né? A igreja tal, o templo tal. E lá, a gente tem comentado muito lá onde a gente estuda que a gente vai ao templo como igreja. Então vocês são a igreja. A igreja está reunida no templo para adorar e glorificar o nome do Senhor. E quando eu pensei nesse texto, o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração, falando algumas coisas no meu coração, e eu comecei a pensar, o que falar sobre esse texto? O que mencionar sobre esse texto? É uma grande responsabilidade quando a gente é convidado para pregar, principalmente no aniversário de uma igreja. E a gente compartilhou, né, como o pastor Eldo falou aqui, de vários momentos de retiro e tal.
como igreja, já ministramos juntos. Quantas vezes já adorou junto? Música de Fernandinho, né? O pastor gosta. E aí Deus nos convida para uma responsabilidade de pregar no aniversário da igreja. Vocês estão fazendo 15 anos. É uma caminhada já. Quando eu olho para minha filha tem 11 anos, e eu fico pensando assim, rapaz, daqui a pouco 15 anos. É festa, é momento, né? Nossa, aquela coisa de aniversário de 15 anos. E eu olho lá atrás, ela bebezinha, com uma boneca na mão. Eu fico imaginando o pastor Eldo olhando lá atrás, começando a igreja, no início. E de repente você chega a 15 anos. Quanto tempo você passou? Quanto tempo a gente passou? Quantas coisas já experimentamos? Eu fiquei lembrado da minha filha, exatamente por causa disso. Quantas coisas já experimentei com minha filha? Quantos momentos de muitas alegrias, quantos momentos que ela esteve cansadinha, a gente teve que correr com ela para fazer alguma coisa. Quantos momentos vocês já experimentaram? Momentos de muitas alegrias, momentos de dificuldade, você fala assim, meu Deus, como está difícil agora, Deus estava lá no controle. E a caminhada é contínua, é firme. E por que eu estava falando sobre aqueles louvores que Deus colocou no meu coração? Porque, rapaz, o que tem a ver isso com a mensagem? Primeiro a gente cantou o nosso, grande é o Senhor, dizendo que Deus é soberano. E depois eu cantou sobre Espírito enche a minha vida. E uma igreja só avança quando Deus está soberano sobre ela. E quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E o que eu queria compartilhar nessa noite é características da igreja. Eu tinha pensado em colocar características da igreja do avivamento, a igreja que experimentou o avivamento, porque também é a característica da igreja que experimentou o avivamento aqui em Atos 2. E depois eu fiquei assim, rapaz, por que colocar, que eu gosto de botar tema nas coisas, né? Sou meio assim. E eu fiquei pensando, deve ser parte 2 da primeira mensagem que eu fiz aqui, né? Eles estavam brincando aqui, que a outra mensagem foi característica, assim, o obreiro de Cristo, né? Eu preguei aqui no mês passado, rápido, né? E agora Deus colocou no meu coração característica da igreja de Cristo. Primeiro, eu sou um obreiro de Cristo. Recapitulando, né? E depois, eu começo a fazer parte de um corpo de Cristo. E aí nós precisamos ser a igreja de Cristo. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Nós somos a igreja de Cristo. Mas tem algumas características que realmente precisam ressaltar e passar na igreja que verdadeiramente é uma igreja de Cristo. Então algo tem que passar, algo tem que saltar as olhos, vamos dizer assim. E eu me fiz a pergunta, como eu sempre gosto de fazer no texto, bem ventinho, esqueci esse ventinho abençoado aqui, gente. Aqui é muito fresquinho. Quais são as características da igreja de Cristo? Ou quais as características, algumas dessas características que o texto de Atos nos mostra? Como eu falei, a igreja está sendo formada. E esse texto que a gente leu, ele vai dar várias características de uma igreja que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de papel. Vai voar. Vai voar, a gente vai ministrando com o Espírito Santo mandar, né? Ele vai ficar aqui. Mas tem algumas características que realmente saltam aos olhos nesse texto. E são características de uma igreja que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo de Deus e verdadeiramente é uma igreja de Cristo, que tem características de Cristo. E eu me fiz essa pergunta, quais são as características que saltam aos olhos nesse texto? Quais as características que o texto de Atos 2 demonstra para a gente? Primeiro, a igreja ela está sendo cheia do Espírito Santo de Deus porque é a promessa que Jesus faz. Vocês receberão poder, ela descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão as minhas testemunhas. Mas não é qualquer tipo de testemunha. Não é uma testemunha falsa. É uma testemunha verdadeira. Então, eu preciso testemunhar verdadeiramente do que Cristo está fazendo na minha vida e na vida da igreja. E uma das principais características daquela igreja era, versículo 42, olha só o que ele vai falar, 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A primeira característica que eu vejo, e queria compartilhar com vocês nessa noite, é
uma igreja que permanece e ensina a doutrina dos apóstolos. Uma igreja de Cristo, uma igreja que tem uma característica realmente cristã, firme na palavra, ela precisa permanecer na doutrina dos apóstolos e nos ensina dos apóstolos. E aí você se pergunta, mas qual era essa doutrina? Qual era essa questão que Lucas está levantando aqui, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é tudo o que Jesus ensinou e sobretudo o Evangelho. E infelizmente hoje, muitas igrejas, eu gosto de fazer assim, né? Que se uma igreja não tem a primazia do Evangelho, ela não pode ser chamada uma igreja de Cristo. E graças a Deus, uma característica que eu vejo no pastor Helder é que ele tem sempre essa direção do Senhor, e isso vem sobre a igreja, também sobre vocês. Eu conheço vocês, e aí eu posso falar, né? Eu conheço vocês. É o Evangelho. Então, uma característica que a igreja de Cristo precisa ter é exatamente essa: permanecer no ensino, na doutrina dos apóstolos. Ou seja, permanecer naquilo que Jesus ensinou e permanecer firme e fiel ao Evangelho. Como a Tati falou, o mundo está corrompido. E infelizmente a gente vê essa corrupção entrando também dentro da igreja. Por isso Lucas está dizendo, eles permaneciam fiéis à doutrina dos apóstolos. E a gente vai ver no final, no terceiro ponto que eu vou comentar aqui, o que isso vai acontecer, essa fidelidade. O próprio texto vai dizer, eu falei isso no retiro, o pastor mencionou sobre o retiro, que a nossa vida e o nosso testemunho vale muito. Vale muito. Isso é muito importante. É muito importante. A gente permanecer firme no Senhor. Então, uma igreja que permanece e ensina a doutrina dos apóstolos. Não é só permanecer e ensinar, é passar isso a outros. É falar dessa palavra para outros. Não é uma doutrina passiva, não é algo passivo, eu vou ficar aqui estático, parado. Não. Eles permaneciam, é ativo. É passando para outros. Você vai ver que o texto vai dando uma continuidade. Eles vão passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Eles permaneciam firmes nessa doutrina. Qual é essa doutrina? Passar o que Jesus ensinou. Ser testemunha, como Atos 1:8 diz. Eles estão sendo testemunhas, eles estão passando daquilo que eles aprenderam e sendo fiéis naquilo que eles aprenderam. E é por isso que Lucas está escrevendo exatamente isso. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam fiéis ao que a palavra estava ensinando a eles. E quando a gente olha para essa característica, nós como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, precisamos ter essa característica em nossas vidas, permanecer firmes e fiéis à palavra. E como eu falei, eu acho que eu brinquei, por isso que eu brinquei que é parte 2 da primeira mensagem, né? Porque, infelizmente, hoje muitas igrejas estão perdendo o foco. Não, eu preciso fazer isso aqui para que, né? Eu chamar o membro, né? E a gente não fala, tem igreja que nem fala nem membro, chamar o cliente. Porque exatamente parece que você está vendendo algo para o cliente. E o cliente tem que ser como? Eu trabalho com vendas. E como eu tenho que tratar o cliente? O cliente tem que ser bem atendido, o cliente tem que, né? O cliente tem sempre razão. Não. Na igreja não é o cliente que tem sempre razão, é a palavra que tem sempre razão. E eu preciso ser fiel a essa palavra. E uma característica da igreja precisa ser essa. Eu preciso ser fiel a essa palavra. E sendo fiel a essa palavra, eu estou sendo fiel e permanecendo na doutrina dos apóstolos. Naquilo que eles ensinaram, porque eles eram fiéis ao Senhor, eles permaneciam fiéis ao Senhor. E eles pregavam o Evangelho segundo o Senhor tinha ensinado para eles. Por isso, eles vão ser testemunhas de Cristo. E é por isso que eles são testemunhas. Então, uma igreja, ela precisa permanecer firme. E eu louvo a Deus por vocês permanecem firmes ao Senhor e a essa palavra. Então, a igreja precisa ensinar a doutrina dos apóstolos para permanecer fiel a essa doutrina. E eu gosto sempre de colocar algum texto referenciando isso, em Mateus 28, 19 e 20, não precisa abrir não, só vou compartilhar com vocês.
portanto, vão, palavras do Senhor Jesus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que os apóstolos estão exatamente fazendo aqui? Ensinando. E a igreja vai crescendo e o povo vai ficando como? Permanecendo na doutrina dos apóstolos. E olha o que Mateus está dizendo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer. Então, eles só estão continuando o que Jesus já estava falando para eles. Permanecer na doutrina e ensinar a outros. Essa precisa ser uma característica da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Numa igreja que realmente experimentou o avivamento, eu poderia falar isso também, porque há um grande avivamento em Atos 2. O Espírito Santo vem e toma a vida daqueles homens. E uma das principais características é pregar o Evangelho, ensinar acerca de Cristo. Essa é uma grande característica. Eu poderia também pregar sobre isso, falar sobre isso. Uma igreja que Cristo experimentou o avivamento. Então, uma das características, ela ensina a palavra de Cristo. Ela ensina o Evangelho. Ela ensina a respeito de Cristo. Essa é uma característica da igreja. E como eu falei, infelizmente, hoje a gente pensa em avivamento no movimento simplesmente. Sim, o avivamento tem movimento. Mas antes de tudo, ela precisa ter palavra. Ela precisa ter arrependimento. E ela precisa ter salvação de vidas. Essas coisas andam ligadas. E a gente vai ver que nesse contexto aqui, nessa característica da igreja que permanece firme no Evangelho, firme na palavra, isso tudo vai acontecer. E a gente vai vendo no desenrolar desse texto. Então, uma igreja que permanece firme no propósito do Evangelho penetra mais profundamente em Deus. Quando ela tem essa característica de ser fiel à palavra e fiel àquilo que os apóstolos estão ensinando, ela começa a penetrar mais profundamente no Senhor. Ela conhece mais de Deus, ela aprende mais de Deus, ela aprende mais da palavra de Deus e ela começa a ensinar a outros. E as pessoas vão querer, não, eu quero estar perto, eu quero aprender também, eu quero compartilhar, eu quero aprender, e a gente vai trocando ideias, vai trocando experiência, vai trocando comunhão, vai crescendo em comunhão na verdade. A primeira característica dessa igreja é que ela permanece no ensino dos apóstolos. E ela ensina também. E a segunda característica é essa igreja começa a viver em comunhão. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos ensina a viver em comunhão. E é por isso que Paulo sempre vai falar, né? A comunhão do Espírito. Ele sempre escreve isso nas suas cartas. E essa comunhão, ela traz algo novo sobre as nossas vidas, sobre a vida daquela igreja, e aquela igreja nos ensina a ter também essa comunhão. A primeira coisa que eu preciso entender nesse segundo tópico aqui, uma igreja que vive comunhão, ela não anda sozinha. E aí trazendo isso para a gente. Eu, como igreja, não posso andar sozinho. A gente viu aqui, eu gosto de ser muito didático nessas coisas, né? A gente viu aqui, por exemplo, louvor. Eu e a Tati estavam ministrando. Mas se não tivesse o Levão para tocar, no tom certinho, a gente ia cantar para um lado, cantar para o outro. E cadê o tom? Mas não, ele está tocando no tom certinho e a gente canta em cima daquilo que ele está tocando. Então eu estou tendo comunhão com o Levão para expressar o louvor e a adoração a Deus. E a gente precisa ter comunhão como igreja. Porque uma igreja que não tem comunhão, ela não avança. Ela pode até avançar aos olhos humanos, mas no reino espiritual ela não avança. Porque ela precisa ter comunhão um com o outro. Porque Cristo ensina isso. Nós somos o corpo de Cristo. Vós sois a igreja, cuja cabeça é Cristo. Então, uma das características da igreja é ela precisa viver em comunhão. Você olha o texto, olha aqui, versículo 44, perdão. Olha o que diz. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Eles estão vivendo em comunhão.
Eles estão caminhando junto, eles estão aprendendo junto. E tem uma coisa que a igreja precisa ter, e eles demonstram isso aqui na comunhão. Eles tinham uma grande responsabilidade com o próximo. Eles tinham tudo em comum. Mais à frente a gente vai ver que eles olhavam para o próximo e poxa, fulano está faltando pão, preciso lá dar pão a ele. Fulano não está vindo na igreja, eu preciso ligar para ele. Fulano está doente, eu preciso ir lá, como igreja, e orar por ele. Isso é comunhão. E uma igreja, uma das características da igreja é essa, precisa ter comunhão. Olha que 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E aí, como Paulo gosta muito de falar sobre isso, o corpo de Cristo. Como seria? A Tati me mencionou aqui sobre essa comunhão. Então, um canta, um prega, um arruma a igreja, nós todos com o mesmo propósito: servir ao Senhor em comunhão. E essa comunhão faz com que a igreja cresça. Essa comunhão faz com que a igreja avance. Essa comunhão faz com que a igreja realmente se torne impactante dentro de uma região, dentro de uma localidade. Um cristão verdadeiro se importa com o seu próximo. Uma igreja verdadeira se importa com o seu próximo. E isso evidencia essa característica dentro da igreja. Porque se eu me importo com o meu próximo, se a igreja se importa com o próximo, ela está demonstrando que essa igreja, ela tem comunhão. Se o membro está doente, todos precisam orar por esse membro. Isso é igreja. Isso é uma característica da igreja de Atos. E aí, como eu falei, as coisas vão caminhando e o texto vai caminhando de forma assim, crescente, muito interessante. Essa comunhão transforma. Essa comunhão transforma o lugar onde aquela igreja está inserida. E esse é o terceiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. Essa noite queria ser bem breve. E esse é o terceiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma igreja, uma das características da igreja é uma igreja que impacta a localidade que ela está inserida. Como eu falei, olha o que está dizendo esse texto de Atos 2. Eles têm a promessa do Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Pedro prega. E várias pessoas se convertem. E aí está dando início à igreja. A igreja de Cristo. Amém? E aí, nesses versículos que a gente leu, vai trazendo algumas características de Cristo. Eles são fiéis à palavra. Da igreja de Cristo. Eles são fiéis à palavra. Eles estão em comunhão. E aí, como eu falei, é uma sequência. Cheios do Espírito Santo. Comunhão impacta uma localidade. Então eu creio que essa igreja, nesses 15 anos, está sendo preparada para impactar essa localidade. Porque isso é característica da igreja. É uma igreja querida e bem vista por todos. Olha o que diz o versículo 47 que a gente leu. Vou voltar aqui. 46, um pouquinho antes. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, comunhão, e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aquela comunhão era tão grande, a presença do Espírito Santo era tão grande naquela igreja, eu profetizo, será tão grande aqui sobre a vida de vocês, que as pessoas ao redor vão olhar e falar, cara, não tem como não amar aquele povo que está ali, não tem como não amar aquela igreja, não tem como deixar de ver Deus naquela igreja, porque aquela igreja prega a palavra, vive a palavra, tem comunhão. E isso faz com que todos ao redor comecem a olhar de
diferenciado para aquele povo, porque aquele povo tem algo diferente. Porque vocês terão algo diferente aqui nesse lugar. Porque vocês têm algo diferente aqui nesse lugar. E é isso que a palavra está dizendo. Uma igreja que realmente traz uma diferença para o lugar onde está inserido, impacta o ambiente. Aquela igreja começou a causar impacto naquele ambiente. Mudou aquele lugar. Era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, de pessoas que levavam a sério a palavra, que levavam a sério o Evangelho. E isso começou a mudar aquele ambiente, começou a mudar aquela localidade, as pessoas começaram a se achegar àquela igreja, àquele povo. Como eu falei, eles eram a igreja do Senhor, eles se reuniam de casa em casa. Eles não tinham templo. Isso está dizendo o quê? Que eu e você somos a igreja. E como igreja você vai começar a chamar tanta atenção, e aí chamar atenção no bom sentido pela presença do Espírito Santo na sua vida. E as pessoas vão querer estar perto de você. E estando perto de você como igreja, elas vão querer vir para esse lugar, para estar juntos em comunhão, adorando ao Senhor. Em comunhão. Era um povo que transpirava a comunhão do Espírito Santo. Então, nesse tempo, vocês também possam transpirar a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus. Amém. O sobrenatural de Deus. E aí, por isso que eu acho que eu vi que a parte 2 da pregação, em Romanos 14, 18, diz: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por quê? O que acontece com aquela igreja? Eles não eram somente um povo bonito, reunidos em um lugar bonito. Era uma galera cheia da presença de Deus. E ao ponto deles se reunirem, algo começava a acontecer assim, sobrenatural. E por que sobrenatural? Porque o próprio Deus, e o próprio texto está dizendo que era sobrenatural. Porque há uma ação sobrenatural nesses versículos que a gente leu. Isso fica muito evidenciado. Lucas evidencia isso com muita maestria. Não é somente um povo bonito, um povo legal, um povo bacana, um povo que estava ali, comunhão, dividindo pão, dividindo alimento, orando junto. Falam que eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles celebravam juntos, eles eram felizes juntos, alegres juntos, eles se alegravam juntos, eles adoravam a Deus junto. E sabe o que aconteceu? Eles impactaram, como eu falei, aquele lugar. E há algo bem no finalzinho do versículo que diz assim: e o Senhor, e algumas versões, o próprio Deus, acrescentava diariamente os que iriam sendo salvos. O sobrenatural de Deus estava agindo naquele lugar. Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então essa característica precisa saltar diante dos homens também. É uma igreja que traz um impacto na localidade que está inserida. E é o próprio Deus, é o sobrenatural de Deus que vem e vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. É o que o texto está dizendo. É uma fórmula, né? Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Isso me faz viver em comunhão. E essa comunhão começa a impactar o lugar onde eu estou inserido. E aí, a gente não precisa fazer tanta força, a gente quer fazer força. O texto está dizendo que é o próprio Deus que começa a trazer aqueles que vão ser salvos. Então, nesses 15 anos, como eu falei, eu conheço vocês, eu vejo a seriedade que vocês levam à palavra. E às vezes se torna difícil algumas coisas, mas continuem firmes. Continuem firmes na palavra. Continuem crescendo em comunhão. Continuem adorando o Senhor e vocês verão que essa localidade será impactada. Não porque você ou eu estou fazendo alguma coisa, mas é o próprio Deus, como a palavra diz, que vai acrescentar aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão chegar aqui. É o próprio Deus. E esse mesmo capítulo 2 de Atos vai evidenciar isso. Pedro está pregando. Quando a gente volta um pouquinho atrás, Pedro está pregando. E esse dia eu vi um vídeo maravilhoso que fala que a pregação de Pedro não chegou a Pedro. Pedro está pregando, o Espírito Santo está agindo ali na vida dele. E as pessoas pensam assim: como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu quero esse Cristo que você está pregando. Eu quero. Eu vi um vídeo
O pastor falou exatamente isso. Pedro não fez o apelo, as pessoas já estavam assim. Por quê? Porque o próprio texto no finalzinho que vai dizer, é o próprio Deus que vai acrescentar aqueles que vão ser salvos. O Espírito Santo vai começar a tocar, tomar as pessoas, tomar as vidas, a partir do momento que eu e você venhamos a entender que a igreja precisa crescer em comunhão e precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus para impactar verdadeiramente uma localidade. Que essas três características possam ser a cada dia mais evidenciadas nessa igreja, como já tem sido. E é por isso que eu estava falando aqui no começo, que infelizmente hoje a gente tem visto, eu gosto de fazer isso, igrejas com show pirotécnico, onde eu preciso agradar o crente precisa de luzes, o crente precisa de um som bonito, o cliente precisa se sentir bem. Não que isso não seja legal, a gente ir no ambiente ter um som maneiro, ter ar-condicionado, uma poltrona legal para você sentar, mas se essa igreja não estiver firme na palavra, na doutrina dos apóstolos, tudo aquilo não valerá de nada. Se tiver tudo isso, mas acima de tudo, a primazia daquela igreja ser a palavra, aí não fica tranquilo. Mas ela precisa ter palavra. E eu louvo a Deus porque aqui nesse lugar tem palavra. E eu vejo comunhão, né? Eu gosto disso, comunhão. Então vocês precisam continuar nessa pegada. Palavra, comunhão, vai impactar esse ambiente aqui. E o Senhor vai trazer aqueles que vão ser salvos, amém? E o Senhor vai trazer aqueles que vão ser curados aqui neste lugar. E o Senhor vai trazer aqueles que precisarão ser libertos aqui neste lugar. E o Senhor vai trazer vidas para serem alcançadas neste lugar. E vocês, como igreja, precisam estar preparados. É por isso que o Senhor está acrescentando a vida daquela igreja, a igreja de Atos, aqueles que estão sendo salvos, porque eles estão salvos, porque eles já estavam preparados. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam vivendo em comunhão. Eles tinham a palavra como primazia. E o Senhor estava trazendo aquelas pessoas simplesmente para serem cuidadas por eles. E o Senhor vai trazer pessoas para serem cuidadas por vocês. Então são características que precisam sempre saltar aos olhos. Que vocês sempre precisam vivenciar aqui neste lugar. Que eu, como igreja, preciso vivenciar. Que a minha igreja lá em São José, a igreja a qual a gente congrega, precisa evidenciar, porque senão deixa de ser igreja do Senhor. É um contexto diferente, a gente sempre tem gente que quer viver, não, a gente precisa voltar à igreja produtiva, não é isso. A gente precisa entender aquele contexto e aplicar tudo isso que a palavra está dizendo no nosso contexto. Porque a palavra continua sendo a palavra de Deus. Então eu não posso negociar isso. Ela continua sendo a palavra de Deus. Eu preciso ser fiel a ela. E a partir dali, a gente começa a vivenciar outras coisas. Eu profetizo em nome de Jesus, pastor. Que essa igreja continuará firme na palavra. Que a comunhão saltará aos olhos de todo esse povo que está aqui ao redor. E o próprio Deus começará a trazer as pessoas aqui para esse lugar de forma sobrenatural, porque é o sobrenatural de Deus da gente. E às vezes você nem vai entender, como assim, gente? Como assim? O pastor nem fez apelo, o irmão está lá, não quero entregar o Senhor Jesus. E a gente teve uma experiência dessa quando a gente tinha vivido com a vida de testemunha, né? Não teve nem apelo. Fulano, o menino aqui está se convertendo, está se pegando ao Senhor Jesus. E qual é o nosso papel agora? Cuidar. Para cuidar, eu preciso ter o quê? Ter palavra, eu preciso ter comunhão. Porque aquele que está se chegando vai ser mais um para impactar esse mundo. Vem para seus olhos no nome de Jesus, de atrás para cantar uma canção, você vai orando ao Senhor. Pedindo, Deus, eu quero ser parte dessa igreja, eu quero continuar sendo. Se você já é, fala assim, não, eu quero continuar sendo essa igreja, referência. Possivelmente você pensa, cara, eu sou desse tipo de igreja, essa referência. Começa a orar ao Senhor, eu quero ser parte de hoje dessa referência.
Eu quero ser essa igreja que vai mudar essa localidade. Eu quero ser essa igreja que vai ser incendiada pelo Espírito Santo de Deus de forma sobrenatural, a ponto de o próprio Deus começar a trazer pessoas a esse lugar. Porque o próprio Deus vai entender que vocês poderão cuidar daqueles que eles vão trazer para cá. Então que a sua oração nessa noite seja: Deus, eu quero ser preparado para essa grande obra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para essa grande obra. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo de Deus a ponto de realmente ser testemunha do Senhor por onde eu passar. E as pessoas começarem a desejar estar perto de mim, as pessoas começarem a desejar estar no mesmo ambiente que eu. Não porque a glória seja minha, pelo contrário, porque a tua glória, a tua presença está sobre a minha vida. O convite para nós como igreja nessa noite é: nós somos chamados para mudar uma geração, para mudar localidades através do poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso me preparar para isso, aprendendo da palavra, sendo cheio, buscando a presença do Espírito Santo, para que Ele comece a usar a minha vida para impactar outras vidas. Clame ao Senhor por isso sobre a sua vida.
Louvado e bendito seja o teu nome, Jesus. Dou graças ao Senhor pelos irmãos, Deus, que entenderam o propósito maior da nossa vida, da tua igreja, é o reino. E que eles se colocam, Deus, na posição de serem usados pelo Senhor para ganhar outras vidas para o teu reino. Que os meus irmãos sejam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sejam, em nome de Jesus, capacitados para entender e compreender a tua palavra. E para impactar essa localidade através do poder e da ação do teu Espírito Santo, Deus. Que vidas possam se achegar a essa casa. Que vidas possam se achegar a essa igreja, Deus. Que vidas possam se achegar a esse povo, Deus. Que o testemunho desse povo aqui neste lugar, que a comunhão desse povo aqui neste lugar, seja algo sobrenatural, Deus. E que o Senhor comece a trazer vidas e mais vidas para serem cuidadas aqui nessa casa. Que em nome de Jesus, Pai, vidas sejam alcançadas neste lugar. Que em nome de Jesus o Senhor esteja dando sabedoria ao pastor Eldo, a Rosângela, Deus, a pastora Rosângela, para instruir esse povo direcionados pelo teu Espírito Santo, Deus. Para que cada dia mais e mais essa igreja seja capacitada, Deus, para impactar essa geração, para impactar esse povo, para impactar essa localidade, Deus. Que as pessoas comecem a olhar para esse lugar e ver o sobrenatural do Senhor agindo aqui. Em nome de Jesus. Que o ambiente de milagre seja instalado aqui neste lugar. Um ambiente cheio da tua presença. Um ambiente cheio do teu fluir. Um ambiente cheio da tua glória, Deus. Um ambiente cheio do poder do teu Espírito Santo, Deus. Um ambiente cheio de milagres, ó Deus. Um ambiente cheio da presença do Senhor Jesus. Um ambiente cheio da tua glória, Deus. Um ambiente, Deus, onde o teu nome seja exaltado, Deus. Seja glorificado, Deus. E vidas sejam saradas e curadas pelo poder do teu Espírito Santo. Que essas características, ó Deus, estejam presentes aqui nessa casa, Deus. Uma igreja cheia da palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que testemunhe do teu nome, Deus. Para que o Senhor possa trazer sobre este lugar aqueles que serão salvos. Pai, assim te louvamos, Deus. Assim te adoramos, Deus. E assim te glorificamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Mais uma vez pelo convite, pela confiança. E aqui aproveitar, eu sou esquecido, né, Tati? Aproveitar para convidar esse povo muito jovem que foi treinado mês que vem. Eu voltei muito aqui, mas mês que vem a pregadora lá é da igreja, confio comigo. Minha pregadora lá. Amém? E aí vocês vão lá para adorar junto, adorar ao Senhor junto, adorar junto. Porque nós somos a igreja do Senhor. Lá é o templo da Deus é fiel. Mas é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor.